Olá, sejam bem-vindos. Estamos no ar, então, com o Fato Econômico, a economia além da conjuntura, edição de hoje, sexta-feira, dia 27 de dezembro de 2024. Chegando já para o final do ano de 2024, e o assunto que a gente quer discutir é um assunto bem pertinente, né? Nós já discutimos na sexta-feira passada sobre esse assunto, sobre a gente ter cuidado, né, com o orçamento doméstico, e a gente focou mais no assunto voltado à compra de presentes, aos gastos maiores que se tem nesse final de ano. E hoje, o nosso assunto é como que a gente pode organizar o orçamento, né, para o ano que está chegando aí, 2025. Sempre é um assunto que a gente gosta de falar, a gente gosta de pensar nisso, falando em termos de famílias, de pessoas, né, empresas também. Então, é um assunto que nós achamos muito pertinente, falar sobre o orçamento, seja ele doméstico, seja ele familiar, pessoal, empresarial, e a gente vai falar sobre esse assunto hoje com uma convidada especial. Antes de apresentar a nossa convidada, que vai ser a nossa estrela do programa de hoje, eu quero dar uma boa tarde para o Lucas e para o André, tudo certo com vocês? Tudo jóia, vamos lá. Então tá. Bom, a nossa convidada de hoje é a Prof. Pri Batistella. E aí, Pri, tudo bem contigo? Quanto tempo eu não te via? É um prazer estar te recebendo aqui no nosso programa Fato Econômico pela primeira vez. Espero que seja a primeira de muitas. E a gente gostaria de te ouvir para você se apresentar para nós aí. Por que a gente te convidou para falar sobre esse assunto de organizar o orçamento para o 2025 aí? Tudo bem? Gente, que prazer enorme estar aqui, enfim, né? Moisés, Cris, Lucas, um prazer gigantesco, de verdade, estar aqui. Fiquei muito feliz com o convite e confesso que estava ansiosa por esse convite, porque eu sabia que uma hora ele ia chegar. Então, realmente, muito obrigada. Um prazer em estar encerrando aí 2024, né? Conversando sobre isso, falando sobre organização financeira, sobre inteligência financeira, orçamento doméstico, esses assuntos todos que são tão presentes no nosso dia a dia, né? E enfim, falando um pouquinho do meu currículo, como tu disse, né? Eu sou economista também, mestre em economia e desenvolvimento, tenho uma formação em economia comportamental e sou especialista em educação financeira. E há mais ou menos aí uns 5 anos eu trabalho com mentoria de inteligência financeira feminina. Então, o meu trabalho todo é voltado aí mais para esse nicho feminino, né? As questões comportamentais que envolvem também as nossas questões financeiras, e ensinando a mulherada a lidar bem com o seu dinheiro, trabalhar certinho para prosperar cada vez mais. Que legal, é um prazer então te receber aqui. E o que tu acha? É interessante esse assunto? É pertinente? É o momento agora? Porque tem muita coisa que acontece nesse tempo, né? Em termos financeiros, a gente recebe 13º salário, né? Alguns recebem 14º, dividendos, enfim. E aí, só que chega no final do ano, a gente não só recebe, a gente não aumenta só a nossa renda, mas também aumentam os gastos, né? Então, o que tu acha de falar sobre esse assunto? É importante? Falar sobre planejamento é bom em qualquer momento, né? Todo ano, eu sempre digo isso, assim, não tem um dia específico para a gente falar sobre planejamento. Mas esse período, comportamentalmente falando, é mais inteligente falar sobre isso, porque a gente está encerrando ciclos, né? E sempre que se encerra um ano, a gente tem essa sensação de, nossa, preciso fazer melhor o ano que vem. E aí, realmente, chega dezembro, a gente tem todas as contas de janeiro para pagar, né? Ou seja, vai vir os impostos, vai ter a renovação das matrículas escolares, renovação de clube, enfim, tudo aquilo que a gente faz. E ainda tem essa questão da organização financeira, que se a gente não segura 13º, se a gente não segura férias, né? A férias acaba sendo o problema do CLT, né? Porque a pessoa recebe dinheiro demais em dezembro e recebe de menos em janeiro, né? E as contas de dezembro vão ser pagas em janeiro. Então, vira aquela bola de neve. Normalmente, a gente vê aí a galera se endividando mais entre janeiro e fevereiro em função de ter recebido as férias em dezembro e não saber lidar com o dinheiro que recebeu a mais. Então, sim, esse é o momento ideal para a gente falar sobre orçamento, sobre planejamento, principalmente pensando no todo do ano que está chegando. Né? Beleza. Parece simples, né? Falar sobre isso, porque todo mundo acha que, tá, eu já sei que é assim. Mas então, agora, gostaria de ouvir você como professora, né, nessa área, e já certamente ajudou muitas pessoas já. O que fazer, então? Qual o melhor método que você acha, que você entende, que seria mais útil
para quem agora tem que pensar em 2025 e organizar o seu orçamento? Tem alguns métodos que estão nos livros, né? Que são o 50, 20, 30. Tem o outro lá que é 50, 10, 10, 10, 10, né? Que a pessoa, em teoria, divide a renda dela de acordo com essas regras de carteira, né? Então, 50% da renda vai para aquilo que é fixo todos os meses, 20%, se eu não me engano, são para os gastos extras, 20% inclui os investimentos e os outros 30% são para os gastos extras. Mas a vida real não é um livro, né? A vida real, as coisas são um pouco diferentes do que isso. Então, a gente tem que levar isso em consideração. Mas o que eu posso dizer, assim, que é o ideal, em se tratando de organização do orçamento para um ano novo, é que, em primeiro lugar, você saiba exatamente qual é a tua renda. Porque a gente ancora a renda, né? A gente acha que ganha 5 mil por mês. A gente acha que gasta 4.500 do mês. Mas, na verdade, a gente pode estar ganhando 4.800 e gastando 5.200. Entende? E essa diferença, que é de pouquinho em pouquinho, mas é de pouquinho em pouquinho no mês. Tu olha no ano, o teu rombo é gigantesco, né? Então, saber exatamente o quanto a gente ganha é tão importante saber quanto a gente gasta. E pasma, tem muita gente que não sabe. Principalmente se essa pessoa for empreendedora ou profissional liberal. É mais difícil ainda de saber, né? Porque ela tem um fluxo de dinheiro muito grande. Então, ela vê dinheiro na frente todo dia e tem aquela sensação de que porque está pagando os boletos, está com as finanças em ordem, né? E a vida não é feita de pagar boleto. Então, a gente precisa levar isso em consideração. E o segundo ponto, óbvio, que daí é olhar para saídas, né? E é planejar isso, assim, fazer essa projeção de longo prazo, se tratando do ano, né? Então, saber exatamente quanto que a pessoa está gastando com escola, com luz, com água, com telefone, com internet, com aluguel, financiamento. E mais do que isso, assim, uma coisa que eu bato muito na tecla é organizar os pequenos gastos. Porque todo mundo sabe as contas grandes. Entende? Se tu perguntar aqui, quanto é que tu paga de aluguel? Eu sei. Tá na ponta da minha língua. Quanto é que eu gasto de combustível? Já não tenho certeza do quanto é que eu gasto de combustível. Eu acho que eu gasto, né? Quanto é que eu gasto, sei lá, com um restaurante? Eu acho que eu gasto. E aí a gente já não sabe quais são as contas pequenas, entende? E normalmente são contas de produtos extremamente consumíveis. Então, não é o quanto eu gastei numa roupa, que eu vou olhar para a roupa e vou ter a nota da roupa e vou saber o quanto gastei. Mas é a comida, é o lanche, é a padaria, é o café, é o gasto que vai pelo ralo, porque você consumiu, ele não existe mais ali para te lembrar do preço dele, né? Então, começa sempre planejando as contas grandes e vendo o quanto das contas grandes estão dentro do teu salário real, né? Daquilo que você realmente tem de ganho, seja o teu salário, o teu prolabore, a tua retirada de lucro mensal. Tu tem que saber o quanto das tuas coisas grandes estão dentro do teu ganho fixo, para que daí você consiga entender qual é a margem que tu tem para os teus ganhos pequenos, né? Porque é neles que a gente acaba indo e o dinheiro vai pelo ralo, né, gente? O dinheiro, se a gente não contar, ele some. É verdade. Lucas, André, com vocês agora, para conversar um pouquinho com a... Ô, Pri, Moisés, André, queria até fazer uma ressalva aqui com vocês, que a Pri comentou antes ali com relação a quando a pessoa ela é empreendedora, né? Porque um dos problemas muito comuns que a gente encontra aí, principalmente que tange a consultoria para empresas, seja financeiro, planejamento e tudo mais, é a mistura entre contas de pessoa física e pessoa jurídica, né? Principalmente quando é microempreendedor, né? E a pessoa está começando, às vezes ela não teve o costume lá de fazer o seu planejamento financeiro na pessoa física, aí a bagunça vem para a pessoa jurídica e mistura tudo, aí não se sabe quanto que a pessoa tem de custo pessoal, quanto tem de custo da empresa, e não tem como precificar o produto da forma correta, né? Então, isso é uma coisa bem preocupante. Hoje, da forma que a gente trabalha, o que a gente sempre busca fazer nessa parte específica, né, é organizar as contas da pessoa jurídica e separar da pessoa física. Aí, organiza da pessoa física, aí você consegue definir prolabore, você consegue encaixar os custos da empresa, custo fixo, calcula a precificação correta do produto, né? Então, envolve uma série de coisas. E não só no que tange a finanças de empresa, mas pessoais também. E aí, é aquela cascata a sucessão de erros, né? Que nem eu comentei ali no início. A
pessoa vem bagunçada da pessoa física, entra bagunçada na pessoa jurídica, e aí, quando vê, está num rolo de contas, né? Está contratando capital de giro para a empresa porque está devendo na pessoa física. Né? Isso é uma coisa muito comum de acontecer hoje. Não sei se você já teve algum caso desses com clientes suas, enfim. Já. Antes de eu me tornar, né, mentora de inteligência financeira feminina, eu trabalhava com consultoria para empresas também, né? E foi uma época muito boa, assim, que me deu... Isso, gente, joga lá, 2017, 18, meados de 19, né? Depois de 2020, eu resolvi que eu não trabalharia, fiquei um ano sabático, vamos dizer assim, e aí voltei, de fato, para o trabalho em 2021. Mas antes, né, de eu chegar aqui hoje, eu venho com essa carga da empresa. E o que me fez olhar para a pessoa física e não para a pessoa jurídica, né, o que me fez mudar o foco, vamos dizer assim, foi exatamente porque teve uma empresa em questão que eu cheguei, fizemos reunião, eu era a única mulher da mesa, e o dono da empresa me disse que ele estava sendo roubado. Tinha alguém na empresa roubando ele. Porque não era possível, a empresa faturava na casa do 1 milhão mês e ele não via dinheiro. Tipo, eu não consigo viver, onde é que está indo o meu dinheiro? E aí eu disse, tá, vamos investigar, né? Aí comecei a fazer uma engenharia reversa, comecei lá nas vendas, enfim, entendendo o processo de vendas dos produtos, vindo, até que eu caí no financeiro, do lado da pessoa que fazia o financeiro. E quando eu cheguei no financeiro, que eu pedi para a pessoa para eu olhar o fluxo, né, de contas a pagar e contas a receber da empresa, eu descobri que ali no contas a pagar da empresa tinha a cirurgia da esposa, que ele não lembrava que ela tinha feito, mas que estava lá. O som do carro do filho, porque era uma época que a juventude botava som em carro, né? O Piá gastou 12 mil em som naquela época. E o pai pagava e não via que estava pagando. Enfim, atrocidades. A faculdade da filha, que ele nem lembrava que tinha que pagar aquele boleto todo mês e a empresa bancava. Era um gasto gigante. E aí eu fui montando um relatório, né? E quando eu mostrei para ele que, olha, não tem ninguém roubando a tua empresa, o relatório de gastos pessoais que estão na conta PJ aponta que a tua retirada passa dos 40 mil por mês. Então, não tem ninguém te roubando, né? É o teu dinheiro que está indo aqui. Ele ficou muito bravo. Assim, ó, como que tu que tá me dizendo que eu não posso usar o dinheiro da empresa que é minha para pagar as minhas contas, entende? E fazer ele entender que aquilo não era uma retirada de lucros, que não é assim que se tira lucros da empresa, né? Que ele deveria definir um valor de prolabore para ele e pagar as contas pessoal da casa dele, da vida dele, com o dinheiro dele, não com o dinheiro da empresa. Foi uma luta muito grande. Foi assim, foi constrangedor, eu diria, sabe? E constrangedor para ele, porque naquela situação em que ele estava na frente dos sócios dele, ele chegar à conclusão de que era ele quem estava se roubando, foi muito dolorido. E depois disso eu me dei conta que o problema das empresas não são as empresas. O problema das empresas são as pessoas que estão por trás das empresas. E se ele, uma empresa grande que fatura na casa do 1 milhão mês, comete esses erros, como que empresas menores não vão cometer? E mais do que isso, como que mulheres que nunca tiveram um acesso mínimo à base da educação financeira vão saber que elas precisam separar? E ainda se essas mulheres forem prestadoras de serviço, que é mais difícil ainda, né? Porque é eu e o meu conhecimento, eu não compro um produto, uma blusinha para vender, né? Então, isso vai ficando cada vez mais entroncado, é um conhecimento que vai ficando cada vez mais juntinho. E o livro de educação financeira, o livro de administração financeira vai dizer que não, que tudo tem que ser separado. A teoria é linda, mas a prática, o dia a dia, a vida acontecendo, em algum momento a pessoa vai pagar o boleto com a conta do CNPJ, entende? Vai ser isso, fazer isso, entender é o mais difícil. E é aí que chega o nosso papel, entende? De mostrar para as pessoas que, olha, tu precisa começar organizando a tua vida pessoal, porque se tu não sabe o quanto tu precisa para viver, para se manter viva, como que tu vai saber qual que tem que ser teu prolabore? Como que tu vai saber o quanto que a tua empresa tem que faturar no mínimo para ela pagar você e os custos dela? Né? Eu nem estou falando aqui de você ter um funcionário, de você ter custos com um produto. Não, eu estou falando da dentista, que tem uma secretária no máximo. Entende? Eu estou falando da advogada que trabalha com INSS.
Entende que é um caso muito específico, assim, de uma pessoa que tem uma empresa muito pequena, mas que também está no mercado, né? Que também merece ter esse olhar de um economista, né? O olhar de alguém que tenha um conhecimento muito maior e que tenha vindo com tudo isso. Então, mais uma vez, a gente cai na questão do planejamento. Como que a pessoa vai saber de tudo isso se ela nunca botou a bunda na cadeira para olhar para os números dela? Né? Ela não vai ter da onde tirar esse conhecimento. Então, vem daí, assim, eu vejo muito isso, sabe? Muitas mulheres que não fazem a mínima ideia do quanto faturam no mês, não fazem a mínima ideia do quanto precisam para viver, elas sabem as contas grandes, assim, isso que eu digo, né? A mensalidade da escola, ela sabe quanto é que ela paga, mas ela nunca fez a mensalidade da escola vezes 12 para saber o quanto que ela paga no ano de mensalidade da escola. Entende? Isso leva um susto quando ela se dá conta disso. Ô, Pri, eu estava pensando aqui agora, na verdade, eu também já tive um caso específico onde que, enfim, havia uma mistura exorbitante de contas pessoa física com pessoa jurídica, só que no caso em específico, a empresa, sim, também faturava na casa de milhões mensal, reclamava de que não conseguia ver dinheiro, né? Não, se a minha empresa dá lucro, dá prejuízo, não sei, né? Mas com um patrimônio, um capital imobilizado enorme, gigante. Só que aí quando a gente acessou o balanço e o financeiro, os controles externos que tinha sistema, aí tava lá as contas, que nem você falou, cirurgia da esposa, tava lá a babá que cuidava do neto, tava lá as contas pessoa física, assim, ó, enfim, tipo, era dos pais, dos filhos e dos netos, tá? Tudo isso dentro do caixa da empresa. Então, não existe como você conseguir mensurar dados e calcular e realmente ver lucro numa empresa dessa forma. Então, tipo, a gente sempre parte com orientação, não, vamos separar, vamos ver o que é, o que não é, né? E vamos organizar. Enfim, outra questão que eu queria comentar contigo, Pri, passando na frente dos meus amigos aí de novo, do Moisés e do André, mas enfim, dando sequência. Com relação a essa parte específica do nicho que tu atende, que ele é feminino, né? Eu acredito que tu tem uma afinidade muito melhor e uma aceitação muito maior com o teu próprio público, por você também ser mulher, né? E outra questão que eu queria te perguntar, também com relação a isso, o que você acha sobre a questão que tem muita gente que tem um certo preconceito quanto aos gastos femininos, né? Vamos supor, mulher gasta demais, mulher isso, mulher aquilo. Eu vejo isso não como uma questão de masculino ou feminino, porque eu já fui uma pessoa extremamente consumista e acabei me endividando por causa disso. Hoje, graças a Deus, minhas contas estão organizadas novamente, mas é a tal da história. Você primeiro tem que se curar de alguma coisa para depois querer ajudar as outras pessoas a se curarem da mesma situação. Então, como que você vê essa relação do consumismo ligado à própria parte da organização financeira? O meu trabalho ele é todo baseado em economia comportamental, né? Então, toda a teoria que vem disso, né? Vem muito dessa ligação entre economia e psicologia, né? E é fato que a mulher tem menos dor do pagamento. Então, na hora de pagar algo, nós mulheres sentimos menos dor do que vocês homens sentem. Isso é psicológico, tá? Além do nosso querer ou não, né? Mas o legal disso é pensar que sim, o mundo, né, ele é voltado para o consumo feminino, né? Então, tipo, tudo é feito para encantar os olhos, afinal de contas, fica muito mais fácil de você convencer alguém que tem menos dor para pagar, né? Sem contar que algumas das outras compras, às vezes, também recaem sobre as mulheres. Então, a organização das crianças, né? É difícil tu ver o homem dizendo, não, eu tenho que comprar uma bermuda e uma camiseta para o meu filho porque é Natal. Quem é que se preocupa com isso? É a mulher. Né? A mulher se preocupa com a roupa dela, com a das duas crianças e com a do marido. Né? Então, é uma preocupação, é um peso mental, às vezes, que é desconsiderado. Desconsiderado, eu digo, pela sociedade, mas considerado no momento de chamar a mulher de consumista, né? E sim, entre ser consumistas, tanto homens quanto mulheres são, né? Mas se tu colocar um homem e uma mulher na frente de algo para pagar, o homem ainda vai, psicologicamente falando, sentir mais dor do que a mulher, entende? Para a mulher vai ser muito mais fácil tomar aquela decisão. Paga no crédito aí, eu nem vou ver. Entende? Feito avestruz, depois a gente lida com essa conta, joga para frente e é o que é. Isso aí, vamos lá.
O homem não, o homem vai pensar, né? Sem contar que homens são mais racionais do que nós mulheres, né? Vocês são mais racionais, vocês são mais matemáticos, mais lógicos, né? O lado 2 do cérebro, lá, se a gente pegar o livro do Rápido e Devagar, o de vocês, homens, ele é muito mais aguçado do que o nosso feminino. A gente é muito mais intuitiva. Ah, tá pronto, faz. Entende? Eu não me preocupo tanto com isso. E sim, um dos motivos pelo qual eu delimitei o meu trabalho dentro do campo feminino foi, primeiro, porque eu queria tirar essa imagem do economista de terno e gravata, sabe? E dizer que não, o economista pode ser eu aqui de batom vermelho, entende? Atendendo de camiseta, de camisa, sabe? De vestido, né? Não preciso ter mais aquela personificação, assim, que eu lembro muito disso. Quando eu resolvi entrar na graduação em economia, foi lá em 2008, quando teve o boom lá da Bolsa Americana, e eu lembro de ver na televisão homens economistas. Raramente se viam mulheres economistas, né? E dos motivos pelo qual eu quis fazer essa faculdade foi por isso, porque, cara, não é possível que só tenha homem nesse negócio, né? Tem que ter mulher. E eu fico muito feliz de saber que na minha turma tinham várias, né? Então, o mercado evoluiu em relação a isso. Mas quando a gente fala de finanças, o mundo todo é muito voltado para o masculino, né? Então, ter aqui a possibilidade de ter mulheres falando sobre isso e de mulheres trabalhando exclusivamente com outras mulheres, eu percebo que é algo muito valorizado pelo mercado, sabe? É visto com muito bons olhos. E sim, sobre consumo, o mundo, a gente vive num mundo capitalista, né, galera? Não adianta, a gente é voltado para gastar o tempo todo. Então, tem sim essa questão comportamental dos gastos, que a gente precisa entender o porquê que as pessoas gastam o que gastam, né? Tipo, você tem que perguntar para a pessoa, o que você estava sentindo na hora que você fez essa compra? Porque às vezes a pessoa está comprando não porque ela precisa, mas porque ela está sentindo alguma coisa, seja felicidade ou frustração, sabe? Ela está sentindo alguma coisa e aquela compra vai significar aquilo. Então, ela pode estar se sentindo depressiva e achar que comprar aquilo vai deixar ela feliz, assim como ela pode estar extremamente feliz e o cérebro dela está pedindo mais dopamina para ela continuar feliz e ela vai comprar mais coisas. E aí, por outro lado, ela vai chegar em casa e ela vai dizer, nossa, mas eu comprei outra blusa vermelha. E aí ela vai se frustrar. E aí ela vai se sentir frustrada e ela vai querer voltar no shopping e agora comprar a blusa azul, porque ela se sentiu frustrada quando ela comprou a vermelha. E aquilo vai virando um ciclo infinito de dopamina e momentos de alegria, e dopamina e momentos de alegria. Tem um estudo maravilhoso que relaciona, né, a quantidade de dopamina que o nosso cérebro secreta no momento da compra com o uso de cocaína. Então, é quase a mesma quantidade de dopamina secretada no cérebro. Então, imagina, comprar é viciante, entende? É muito, infelizmente, é muito fácil a pessoa ir para o lado do consumo, né? E no mundo que a gente vive, a gente é influenciado o tempo todo. É muito difícil a gente dizer, não, eu não vou passear no shopping no domingo. Vai sim, tenho certeza absoluta que tu vai. E o pior é que quando você o pior é que quando você vai no shopping, você nunca sai de lá, no mínimo, sem passar na praça de alimentação, né? Então, não, querendo ou não, com menos de R$100, quando você vai no shopping, você não volta para casa, principalmente se vai com a família, né? Uma coisa que eu acabei fazendo quando eu percebi que eu estava gastando demais foi toda vez que eu ia comprar algo, logicamente eu olhava para a fatura do meu cartão de crédito, eu via um valor exorbitante e eu dizia para a vendedora, na volta eu compro. Primeira coisa. Mas, enfim, uma questão que me ajudou bastante foi as 3 perguntinhas básicas. Toda vez que eu ia tentar ou ia olhar alguma coisa para comprar, né, antes de efetivamente comprar, eu me fazia a pergunta, eu quero, eu posso e eu preciso. Se eu respondesse que não para uma dessas perguntas, eu virava as costas e ia para casa. Né? Então, é um macetezinho, né, que às vezes ajuda quando a gente tem uma certa dificuldade com essa questão de consumismo, né? E consumismo, assim, o segredo é criar fricção, né? Então, tipo, não vai passear no shopping. Shopping não é lugar para pessoa que está com problema de endividamento passear, né? Não vai. Outra coisa, deixa o cartão em casa e tira os aplicativos que facilitam as compras. Então, tipo, tira a carteira do celular, né? Exclui isso tudo do cartão, porque facilita muito. Então, evita. Se puder, inclusive, tirar a questão do Pix com QR Code, que também facilita, né?
Tira todas as coisas que facilitam o momento da compra. Esse é o segredo. E eu sempre trago para isso. Você pergunte o que tu tá sentindo na hora que tu vai fazer aquela compra, né? Tu tá comprando aquilo porque você realmente precisa daquilo, ou você tá comprando aquilo porque tu tá comprando um sentimento? Porque às vezes tu tá só comprando um sentimento, né? Tu não precisa daquilo. Mas aí tu tá lá naquela euforia, tu vai acabar comprando. E é uma compra que depois não vai te fazer bem. Vou invadir o microfone do Lucas ali, né? Em primeiro lugar, agradecer você estar aqui, né? É um prazer enorme, né, estar conversando contigo, né? Ainda mais agora, Prof. Pri, né? Inês lá do céu estaria extremamente feliz, né? Ou aqui do céu, ou aqui do lado, né? Olhando a gente falar, né? Abençoado. Assim, ó, tu falou de consumo, né? Quando tu falou isso, tá me lembrando de uma época que eu estava, aquele período solitário de dissertação de mestrado, tese de doutorado, né? Eu me lembro de uma época que eu estava terminando a minha tese ali, estava tendo que sentar sozinho, você e Deus, para começar a escrever, né? Eu entrei um dia no Bourbon, era um domingo, né? Me lembro até hoje, tinha um professor também que dava aula de direito, o Ipô Jucan, a gente tinha marcado para fazer um churrasco. Ele falou, cara, o que eu preciso levar? Ele falou assim, traz um vinho, né? Aí eu falei, tá, vou lá no Bourbon comprar um vinho. Né? Aí calhou que no Bourbon tinha uma feira de automóveis, uma que antigamente tinha, as 4 principais montadoras faziam a feira lá dentro do Bourbon. Eu entrei, vi um Golf cinza pendurado assim, quase num elevador, né? Eu olhei e falei assim, pá, tem que terminar minha tese, eu acho que vai ficar bonito com esse Golf. Comprei o Golf. Me pergunta se eu terminei minha tese no prazo. Óbvio que não. Mas eu comprei o Golf. Né? Não, vou comprar o Golf, que agora com o Golf na garagem vai ficar mais fácil de fazer a tese. O Golf andou, gastou e a tese não andou. Né? Andou quando a água começou a bater ali já tinha passado a boca, já estava tampando o nariz, aí é que eu corri para terminar a minha tese de doutorado. Né? Mas essa é só assim para ver que tem muito desse troço de tu tá meio cansado, tá chateado, tá deprimido, brigou com a mulher, brigou com o marido, sei lá, compra. Né? Isso é super factível ali nos livros textos, eles dizem isso. Tá? Eu tenho 2 perguntas para você, uma fácil e uma bem difícil. Né? Ai, meu Deus. Vamos começar pela mais fácil. Tá. Tu falou ali do processo inicial, do ano, tem que pagar, tu não detalhou 2 contas que pesam bastante no final do ano para o início do ano. Aí eu te pergunto, parcelo ou pago integral? IPTU e IPVA. Então, O que tu sugere? IPTU, o desconto não é um absurdo, né? O desconto do IPTU não é assim algo, e normalmente os IPTUs não são tão gigantescos assim, quanto pode ser o valor do IPVA. Então, eu sempre penso o seguinte, se tu não tem o desconto total do IPVA, eu parcelo. Porque é imposto, tu vai usar o carro pelo ano inteiro, né? Então, eu parcelaria. Se tu não tem o desconto total, porque o desconto total bate quase 30%, né? Se tu vai ter o desconto total e o valor do teu imposto, do IPVA, no caso, é um valor que cabe no teu orçamento para pagar à vista, paga à vista e se livra logo dessa dívida. Se o valor total vai fazer com que você tenha que usar reserva, vai fazer com que você tenha que tirar dinheiro do investimento, então não faça isso. Parcela e joga lá nas parcelinhas, enfim, é melhor pagar 5, 6 vezes de 200 do que ter que tirar tudo numa vez só e numa dessas acabar gerando um endividamento, até um desconforto financeiro por ter pago uma dívida que é imposto, é governo, né? Não é um negócio que tu paga hoje e retorna para você amanhã. Uma dívida e gera outra dívida, né? Isso não dá para fazer, né? Tu me entende? Exato, professor, é bem por aí. Sim. O caminho. Sim. E o IPTU, eu normalmente indico parcelar principalmente para quem mora de aluguel, sabe? Porque o valor do imposto, do desconto, digo, é ainda menor. E ele normalmente não é um valor tão gigantesco. Então também vale a pena, porque tu põe lá junto com o condomínio, junto com o aluguel e nem vai pagar. Se tu é proprietário do imóvel, também eu volto para essa questão do desconto. Qual é o desconto que tu tem e esse valor? Tu tem em caixa? Tu tem ali para pagar? Ou é algo que também vai ter que sair lá da tua reserva? Se tiver que sair da reserva, eu não mexo na reserva, eu parcelo, sabe?
Sempre analiso essas duas questões. Ok. A gente, Aí vamos para a segunda. Oi, fala. Desculpa atrapalhar, mas só fazendo um comentário, com a taxa Selic hoje beirando aí e as perspectivas para 14% de novo para 2025, pensando bem, seria a vantagem você deixar o dinheiro aplicado e pagando parcelado, né? Exato, daí é isso que eu digo, se tu vai ter que mexer naquela grana, ou assim, eu estava projetando usar esse dinheiro para pagar uma conta que tem um juro muito maior, um negócio, cara, então parcela imposto, é imposto, entende? O que tu não pode fazer é deixar de pagar, né? Infelizmente. Né? Vamos para a segunda. O que a gente tem de previsão para 2025? Previsão, expectativa, sei lá o que vai ser. Né? Cada um escolhe a palavra o que quiser. A gente tem previsão de Selic maior, né? Uma Selic muito maior daquilo que a gente tem hoje, né? E daquilo que a gente estava esperando, né? E daquilo que a gente espera que seja a Selic lá em 31 de dezembro de 2025, se a gente pensar o que transcorreu durante 2024, tá? A gente tem previsão de um IPCA também muito mais salgado para o ano que vem, por volta ali de 5%, né? Eu vi hoje um texto do IPEA dizendo que vai ser acomodada a inflação no ano que vem. Eu achei os caras super otimistas, né? Eu até imaginei, na hora que os caras elaboraram o boletim lá, eles deviam estar comemorando com saquê, né? Mas tudo bem, esse não é o ponto. E a gente pensa no planejamento financeiro e planejamento familiar, né? Como é que os juros, uma Selic mais cara, um câmbio mais depreciado, uma inflação maior, como é que as pessoas vão conseguir se organizar de maneira mais eficiente e planejar seu orçamento para 2025? Como é que tu pensa nisso daí? Como é que tu orientaria o pessoal? Sendo pessimista, André. Sendo pessimista. Pode ser realista também, né? Entende? Mas assim, por que eu digo, usando bem o termo pessimista mesmo? Porque assim, se tu tem lá uma projeção de que, na média os meus gastos são de 10 mil reais por mês, cara, projeta que tu vai gastar 12, 15. Mas isso é impossível. Não é. Não é. Porque se tudo continuar crescendo do fluxo, da maneira como está crescendo, na melhor das hipóteses vai sobrar dinheiro no mês. Entende? Mas tem que ser muito pessimista. E tem que ser pessimista nesse nível assim, de se tudo der errado, tu tem que ter grana para continuar bancando tua vida, né? Que foi o problema que aconteceu lá em 2020, as pessoas não tinham dinheiro, ninguém estava preparado para ser demitido em massa. Ninguém estava preparado para ter que fechar a loja, para não poder atender consultório, para ter que ficar em casa. E por que aquilo aconteceu? Porque as pessoas sempre têm um pensamento realista otimista. Ninguém tem um pensamento pessimista. E se tudo der errado? Extrapola para o lado ruim. Né? A gente chama isso, dentro das teorias, de pré-mortem. O que vai acontecer no teu pré-morte? Entende? Qual é o pior cenário que pode ter? E a gente está caminhando para esse cenário muito ruim em termos de economia, né? A gente vai ter os aluguéis crescendo, a gente vai ter um impacto no nosso bolso, na comida do dia a dia, em função do dólar. A gente vai ter... O GPM está bem alto, está acima de 6,5%, né? Exato. Tipo, a gente vai ter os impactos dos contratos que precisam ser reajustados, que vão subir e não vai ter o que fazer, né? Então, quem emprega pessoas vai ter um gasto maior com isso. Não tem muito o que fazer. A gente tentar ser realista ainda é capaz de a gente errar o pulo, porque aí é isso que acontece. Se a gente for se basear pelo que os relatórios nos informam, a gente vê às vezes que o relatório é como tu fala, parece que quem escreveu estava tomando um saqueto, entende? Então, a gente tem que... E eu acho que tem uma outra variável que vai começar a impactar mais no ano que vem, que é com uma Selic mais cara, um câmbio mais depreciado, né? Uma inflação maior, essa taxa de desemprego, que é de 6,1%, vai começar a aumentar. Então, a gente vai botar um ingrediente na comida para o ano que vem, que é aumento do desemprego. Exato. Né? Quem não se planejou vai se ver em maus navios. Né? Exatamente. Sabe, tu tá falando aqui, uma coisa que me veio em mente agora. Eu tenho vários clientes que fizeram financiamentos em 2020. Em 2020, a nossa Selic estava baixinha, né? E aí fizeram financiamentos atrelados a juro variável, entende? Com taxas variáveis. E agora, tem gente que chega a estar pagando 3 vezes o valor que pagavam lá em 2020.
É que, na verdade, as instituições também deram uma de sacana naquela época, né? Porque eles sabiam que a taxa ia voltar a subir em algum momento, então elas já chegavam oferecendo a taxa variável. Sim. Isso é uma coisa que as pessoas têm que cuidar muito quando vão fazer a contratação de qualquer tipo de financiamento ou capital de giro e tudo mais, principalmente empresas também. A gente tem alguns casos aí onde as pessoas procuraram a gente por questão especificamente de problemas financeiros. Contrataram lá, depois da pandemia, onde foi criado o Pronamp, né, que ele tem a sua taxa fixa anual, mais indexação via Selic, né? Então, hoje eles estão pagando juros exorbitantes. Exato. Vocês sabem, o Lucas e Pri, eu me lembro de dois meninos que trabalhavam em bancos diferentes, não vou dizer qual é o nome, eles fizeram uma palestra sobre Tesouro Direto, lá na UPF. Né? E eu me lembro bem quando eles disseram assim, ó, que o gerente de banco não é seu amigo. Gerente de banco é amigo do dono do banco, mas ele não é seu amigo. Ele é apenas gerente da sua conta. Mas gerente de banco não é seu amigo. Exato. E só lembrando, né? Só lembrando, né? Te cortei de novo, André, mas enfim, o gerente do banco, qualquer funcionário do banco, ele vai trabalhar pró-banco, ele tem meta para bater. Se ele precisar te vender 10 previdência numa tacada só de 50 pila, ele vai te vender para bater uma meta. Mas para tu ver que tu tem aquela... Não, o gerente é legal, me traz um cafezinho, é educado, não sei o quê. Mas gerente de banco não é teu amigo. Né? Gerente de banco é amigo do dono do banco, não é teu amigo. Né? Isso a gente tem que sempre ficar ligadão, né? Mas tem uma coisa que, nesse caso aí, do que vocês estão falando, eu gostaria de colaborar aí, dizendo o seguinte, e perguntando até também. Vocês lembram, o Lucas e o André, que há alguns dias a gente estava comentando sobre esse assunto, e estava se perguntando, as pessoas hoje em dia elas já estão acostumadas com essa ideia da educação financeira, né? Elas já têm essa noção, porque é importante a gente saber disso, até porque, assim, teve uma época que se falava muito sobre esse assunto. E até a Pri agora veio com um cenário, né, pessimista, realista, né, e foi realista a ponto de ser muito objetiva e também que é uma informação útil para a gente, né? E aí a gente está conversando aqui entre pessoas que têm conhecimento, experiência, enfim, nessa questão. Mas, e aqueles que não têm? A pergunta que eu sempre faço é, a educação financeira, hoje em dia, as pessoas estão com essa noção ou ainda estão sofrendo com isso? Essa é uma grande pergunta que eu tenho. Pri, tu que trabalha com as pessoas diretamente, assim, o que tu diz para nós? Qual é a realidade? As pessoas sofrem, Moisés, assim, e sofrem um nível, sofrem em todos os níveis, tá? Eu trabalho com pessoas, assim, de 20 a 60 anos, tá? Todas sofrem. Esse tipo de conhecimento que a gente está falando aqui, que é exatamente isso, esse ponto que eu ia chegar nesse ponto, foi maravilhosa a tua colocação, Cris, porque é exatamente isso. As pessoas não têm ideia do que é um juro variável numa taxa de financiamento. Entende? As pessoas acham que não, a gente vive um mercado muito estável, né? O real é uma moeda boa, então não vai mudar, não vai. As pessoas não fazem ideia de que eu não como dólar, entende? Esses dias, essa semana que passou, eu recebi uma mensagem disso de uma cliente minha. Pri, tá todo mundo falando em dólar, eu tenho que comprar dólar? Tipo, a mulher tem dívidas, tu entende? E esse negócio do dólar tá batendo tanto na cabeça dela que alguém disse para ela que ela tinha que comprar dólares. E ela tava acreditando. Então, olha como falta muito da base da educação financeira, entende? A gente tem que voltar uns passinhos para trás ainda e lembrar que, assim, por que a maioria das pessoas tira o gerente do banco como amigo? Porque ela não tem outra pessoa para falar sobre dinheiro que não seja o gerente do banco. Em casa é briga. Ponto. Se a mulher vai falar com o marido, vão brigar, né? Primeiro lugar. Com a mãe dela viveu a recessão, anos 80. Falar sobre dinheiro é crime. Entendeu? Exato. Falar sobre dinheiro é crime. Ela vai conversar com quem? Ela vai conversar com o gerente do banco. Com a menina que trabalha na cooperativa, que é amiga dela, que fez faculdade. Tu entende? É essa pessoa que ela vai procurar. E aí, como que a gente espera? Quando a pessoa pega por base de conhecimento a menina que trabalha no banco, na cooperativa, que é amiga dela de infância, mas que tem tão pouco conhecimento quanto ela. Que tipo de conhecimento essa pessoa vai ter? Nenhum. Entende? Então, e é por isso que eu digo que quando a gente fala sobre finanças,
A gente não pode ser otimista. A gente tem que ser mais para pessimista. Porque o nosso cérebro, primeiro que o nosso cérebro não sabe lidar com coisa ruim, né? Ele só quer coisa boa, entende? A gente sempre vai pensar o melhor cenário. Não, gente, se me perguntar o que eu vou estar fazendo ano que vem, eu vou ganhar na Mega da Virada, amigos. Estamos todos milionários. Tu entende? Qual é a realidade mesmo? Dia 2, a Priscila ligando o computador e fazendo mentoria. Entende? É assim que a gente tem que lidar. Com a realidade para menos. Pensando que, vai chegar fevereiro, eu não vou ter cliente, eu vou ter que catar cliente. É isso que a gente tem que ter. Quando a gente pensa nesse lado muito não, mas no final estaremos todos vivos tomando espumante, a gente compra o carro lá como o professor comprou. Entende? No momento em que não deveria. Então, a gente tem que olhar para esse lado bem pessimista. E é fato, Moisés, as pessoas não têm educação financeira. Não têm educação básica financeira. Certo. Bom, a gente está chegando para o final e eu queria dizer para os nossos amigos, o Lucas e o André, né, que eles podem fazer as perguntas agora, né, finais. E depois a gente quer que tu dê a tua consideração final aí para a gente terminar este programa que está muito bom. A conversa é muito boa, produtiva e útil, né? Mas chega um momento que a gente tem que parar. André. Então, vamos lá. Pri, primeiro, mais uma vez, agradecer você ter vindo aqui. Né? De 0 a 10, qual é o grau de educação financeira do brasileiro? Tu tem, assim, ou dos que você entrevistou, conversou, o que tu chutaria aí? Olha, professor, de 4 a 5. É bem baixo. É uma calamidade ainda, né? É bem baixo, sim, é bem baixo. E assim, a base do meu trabalho, volto, né? É muito sobre comportamento. Porque quando a gente começa a falar sobre matemática, as pessoas correm, entende? Então, eu não posso considerar que todo mundo tem a mesma base matemática, porque as pessoas não têm, sabe? Algumas pessoas, mesmo com um nível de graduação, de pós, sabe? Com níveis bem avançados de ensino superior, elas têm essa dificuldade lógica ainda, sabe? Então, tem gente que se eu abrir uma planilha na frente, sai correndo, não volta nunca mais para a mentoria, entende? Então, precisa muito ainda de desenvolver esse pensamento lógico, esse pensamento de, olha, dinheiro acaba, sabe? É um recurso que termina, é uma ferramenta, não é um fim. Tu tem que entender que o mundo não acaba no dinheiro, ele se transforma pelo dinheiro. E isso é muito mais a maneira como a gente lida do que o fato da gente gerar dinheiro. André, eu vejo pessoas assim, ó, que fazem dinheiro com muita facilidade, entende? Que tem negócios muito bons, que se posicionam muito bem no mercado, mas que o dinheiro some na mão delas porque elas não sabem lidar com seus comportamentos financeiros. Então, não é só a questão da matemática, sabe? Se a gente for levar todo mundo para a base matemática, a gente cria um cursinho de finanças e tá tudo bem, entende? A gente pega lá os livros de administração financeira e deu, tá resolvido o problema. Mas não é esse o problema. E é por isso que o nosso nível é tão baixo, entende? E eu atrelo muito isso desse problema, vamos dizer assim, que é histórico no Brasil, em termos da maneira como a gente sempre lidou com a economia monetária, entende? O Brasil nunca foi de mostrar para as pessoas que, olha, você pode pensar em investir a longo prazo, você pode pensar em fazer uma poupança, é seguro fazer poupança, né? Existem meios de investimentos. Gente, vamos lá. Quando que foi o maior boom da nossa Bolsa de Valores em termos de investimentos, de CPFs investidores? Foi 2020, André. A gente está falando de 5 anos. Entende? É muito pouco tempo. Tem muito para a gente caminhar ainda, muito. Tem muito para a gente caminhar. Obrigadaço. Tá? Eu agradeço muito. Ô, Pri, o que eu queria comentar contigo é exatamente sobre isso que você puxou o assunto agora, foi bem conveniente, inclusive, tá? Antes você falava ali com relação ao dólar, né? Que o pessoal hoje está recebendo uma enxurrada de informação sobre isso e acaba se perdendo, né? Porque não tem conhecimento. Existe aquela máxima do que o excesso de informação também se torna desinformação, né? Uhum. Então, eu acredito que é isso que a gente está tendo hoje. E também, voltando para a parte que tu comentasse agora com relação a investimentos, lá 2019, 2020, a gente teve aquele boom, né, de entrantes no mercado de renda variável, bastante estimulado por os vendedores de curso de day trade, né, prometendo mundos e fundos
E aí as pessoas entrando lá e acabavam vendo que não era bem por aí, acabavam testando os setups que eram passados e aí acabavam não tendo retorno, se decepcionavam, né? E aí ficaram com aquela imagem negativa sobre investimentos. E aí para você conseguir não é desfazer, enfim, mas tirar, desmistificar essa imagem negativa que as pessoas tiveram da parte de investimentos, se torna muito mais difícil, né, do que você ensinar a partir do zero. E eu vejo que está acontecendo agora o mesmo movimento com relação a finanças. Por quê? Está cheio dos gurus de investimento, gurus das finanças, em redes sociais hoje, falando que você ficar rico é muito fácil. Consultores de negócio dizendo, não, que é só você criar um produto assim, assim, assado, vender ele em escala na internet, e em questão de 5, 6 meses você vai estar rico. Cara, o mercado não é assim, né? Então, eu queria ter uma noção tua, qual que é a tua percepção em relação a isso, especificamente falando, né, tanto para consultoria sobre finanças para pessoa física e também para empresas. Como é que você vê isso hoje? Sabe que eu vejo isso, é triste, né, pensar nisso, porque realmente o nosso mercado está um mercado cada vez mais difícil em função dessas falsas promessas que tem aí, né? Então, da noite para o dia, todo mundo virou especialista, né, em finanças, todo mundo virou especialista em política, todo mundo sabe tudo sobre investimentos, e aí tu vai ver quem é aquela pessoa, a pessoa não é ninguém na fila do pão, né? A pessoa não é ninguém, e se intitula o Barsi do negócio, né? Então, é bem difícil, assim. E uma das coisas que eu sempre bato muito e falo sobre isso com as minhas clientes, inclusive, é sobre pesquisa quem é a pessoa que você está contratando, sabe? Vai lá ver se de fato o currículo dela existe mesmo, se aquela formação que ela diz que ela tem é verdadeira, se aquele curso que ela diz que ela tem existe, né? Não faz muito tempo aí que teve um desses gurus da internet aí que foi desmascarado porque ele dizia que ele tinha mestrado em Borgonha, se eu não estou enganada, e foram ver o curso que ele dizia que fez, nem existia naquela época. Então, tipo, é umas coisas assim que é ridículo, né? Mas, mais uma vez, eu bato na tecla da ignorância, sabe? As pessoas que caem nisso, elas caem nisso por causa da ignorância. E tu sabe o que eu percebo? Isso eu vejo em sala de aula, Lucas. Quando eu converso com os meus alunos, uma das disciplinas que eu dou é Fundamentos da Economia, né? Amo, de paixão essa disciplina. E quando eu falo sobre eles, que a gente parte lá para a parte dos investimentos, e eu digo para eles que, gente, investimento que dá 1% ao mês, né, agora vai dar um pouquinho mais em função de tudo que a gente está vivendo, mas desconto imposto de renda, no máximo vai dar ali 0,9%. É ótimo! Eles me olham assim, tipo, tá, mas daí eu vou ter que guardar dinheiro o resto da minha vida para conseguir ficar milionário. Entende? Tipo, cria uma afeição de desespero, de desgosto, entende? Quando eles veem que ficar rico não é tão fácil assim, precisa trabalhar. As pessoas hoje são muito imediatistas, né? Elas querem um retorno agora, principalmente a geração dos mais jovens agora, né? Dos milênios, que o pessoal chama, né? E aí, assim, Lucas, vamos lá, tá? Eu tô aqui e te digo, olha, para você ver grana, né, no mercado financeiro e tal, de maneira segura, renda fixa, tananã, você vai ter que investir 30 anos a uma renda média de 1% e torcer para que o mercado se mantenha, tananã. E aí chega outra pessoa e diz, não, eu consigo para ti um negócio que rende 5% ao mês, que no ano vai dar 55%. Quem é que vai parecer que está falando mais verdade? A Prof. Pri, que está em sala de aula, dizendo não, gente? Ou o carinha que está no YouTube dizendo que dá para render 60% ao ano? É óbvio. E o pior é assim, ó. O pior é que o carinha lá do YouTube, ele vai pegar e te mostrar um print de uma tela de uma operação que ele fez no mercado de renda variável, que provavelmente ele negociou um contrato de mini índice ou mini dólar, né, que ele deixou aberta a negociação lá pelo um dia inteiro e conseguiu fechar com retorno de 5%, 10% de uma operação. Né? Ou ele tem uma carteira de investimentos lá que ele teve um retorno de 30%, 40% num mês. Só que ele comprou uma ação de uma empresa e recebeu dividendos e a variação de preço. Né? Exato. Então, daí a pessoa vai dizer, nossa, não, então eu vou acreditar no carinha do YouTube, não na Prof. Pri, não no professor André, que tem 20 anos de sala de aula, entende? É muito mais fácil acreditar no carinha do YouTube, porque parece mais realista, entende? O carinha do YouTube, do que a Prof. Vendável, né? Exato, professor. Exato, entende? E daí o carinha do YouTube fez um curso de oratória. É a pessoa comprando o sentimento.
né? Volta Eu até nisso. eu ia comentar contigo antes, mas aí a gente acabou mudando de assunto, eu desconsiderei. Mas, enfim, voltando, a gente entra naquela psicologia de venda, né? Onde que o vendedor ele está apto a te persuadir. Se você não fica ligado nos gatilhos que ele está usando, você acaba comprando e nem percebe que você comprou. Né? Exato. Exatamente. Mas olha, realmente um papo muito bom, muito interessante, muito útil, útil mesmo, Pri. Muito obrigado aí por ter aceitado, né, esse convite de vir aqui conversar conosco. E a gente ficou com vontade de te ouvir mais vezes. Se você puder e quiser, né, você pode ser uma cadeira cativa aqui no nosso programa, né, o Fato Econômico, porque o nosso objetivo é esse, né? A gente quer que as pessoas tenham noção de como, né, lidar com o seu dinheiro, né? E a gente tem essa responsabilidade aqui, não só por ser um programa, mas todos nós somos responsáveis pela nossa formação, pela nossa profissão, né? Somos economistas e todos nós temos essa responsabilidade. Então, Pri, muito obrigado mais uma vez por ter vindo. Eu deixo agora para ti se despedir, né? A André ainda tem uma pergunta? Eu tenho uma sugestão, Moisés. A gente pode marcar com ela dela fazer dicas da Pri dentro do programa. Dicas da Pri. Fato econômico, tá aí. Também tem um Band Lodge agora para fazer isso. Adorei, André. Dicas da Pri. Já está convidada aí, ó, Pri. Vamos está fazer. oficialmente convidada. Você já está convocada. Convidada já passou da fase 0, então já está na fase 1. Você está obrigatória agora. É isso que acontece. Adorei, vamos organizar assim. Gente, que papo bom, meu Deus. Saudade de falar com vocês, enfim, encontrá-los. Sempre um prazer, eu agradeço muito, enfim, o espaço, a oportunidade de falar sobre esses assuntos que são o nosso cotidiano, né, mas que infelizmente não é o cotidiano de todas as pessoas. E eu volto a bater nessa tecla, a gente tem que falar muito sobre economia, sobre finanças, sobre educação financeira, sobre inteligência financeira, porque as pessoas não falam sobre isso, né? Ainda é um tabu muito grande. Então, eu agradeço muito a oportunidade, um prazer gigantesco, André, a admiração que eu tenho por ti, só você sabe, sou muito feliz, muito, de verdade, né? Morro de orgulho de dizer que fui tua aluna, a gente carrega aí bons exemplos, né? Eu digo, eu tive ótimos professores e alguns eu carrego no coração comigo sempre, assim, né? Eu lembro de você na minha banca, e eu fico, às vezes me vem em mente, né? Você, professor Ginésio e Jusemar, e eu lembro que tu me disse, estava meu pai ainda, e tu falou, a Pri entrou na faculdade uma menina e está saindo daqui uma mulher. E eu sou muito grata por isso. Então, de verdade, vocês são maravilhosos. O Cris, que me acompanhou aí um montão na jornada e também me fez chegar aqui, né? Então, é isso. Lucas, um prazer enorme. Tenho certeza que daqui também sai mais uma boa amizade. Gente, obrigada, de verdade. Vocês são vamos chorar. Eu queria dedicar esse programa para uma pessoa super especial chamada Ginês Leopoldo Rodrigues de Campos. Ele merece muito. Grande abraço. Ele está lá. Com certeza está feliz da vida nos vendo, né? Valeu, então, gente. Muito obrigado. Até o próximo Fato Econômico, a economia além da conjuntura. Valeu, até.